Olá a todos. Hoje é a nossa terceira aula de monotipias. Vamos fazer monotipias a pastel de óleo e com máscaras. Aqui estão os conteúdos do que nós vamos fazer. É uma técnica que nos possibilita muito em termos de texturas e fazer composição através de mancha e textura, como também desenho e risco. E pronto, espero que vocês gostem da aula. Para fazer este trabalho, em que as gravuras e, neste caso, a questão da monotipia é fantástica para fazermos trabalho de manchas e de texturas, resolvi então fazer num cartão vários círculos, sendo que é uma composição abstrata. Vocês pegam no tamanho que quiserem, fazem uns círculos, constroem os círculos com o compasso e depois passamos à fase do recorte. A base sobre aqui onde está estes círculos é o tal papel Yupo. O papel Yupo é um papel que é um papel plástico, ele não se rasga e não tem poder de absorção. Que achei que me podia dar então manchas interessantes não absorvendo. She blows her money like a whirlwind. I got a brand new girlfriend. Para fazer as máscaras, que neste caso nós vamos fazer a nossa monotipia com máscaras. Máscara é sempre algo que se sobrepõe no papel e neste caso vai tapar a parte que nós pomos a máscara, vai ficar a branco, não vai receber o material, que neste caso vai ser o pastel de óleo, para receber as manchas. Vocês pode ser um papel de máquina, papel de máquina ou para fotocópia, e rasgar o papel porque o recorte, rasgando os limites, ficam irregulares, não é? E então pode dar manchas e formas mais interessantes. Depois de ter o cartão com os círculos recortados, é passar os círculos para podermos ver, não é? Passar os círculos a lápis, como vocês estão a ver na imagem, sobre o papel Yupo, para depois começarmos a colocar as nossas máscaras. What's the girl thinking? What's the girl thinking? What's the girl thinking of? Então aqui um pedaço de papel que foi rasgado, que vai servir como máscara, e a fazer a composição. Cola-se com fita cola de papel para fixar, não é? Sobre o papel Yupo e na composição. Então fixei a primeira e agora estou a experimentar mais bocados de papel, rasgando mais bocados de papel e ver como é que a composição vai ficando. Nos bocados, se vocês rasgarem bocadinhos pequenos de papel, basta enrolar a fita cola num rolinho e consegue-se fixar no papel Yupo.
Tammy, ooh, Tammy. Aqui é a colagem do último pedaço, não é? Para fazer a composição. Ela já está feita e então pomos o cartão, o nosso cartão com os círculos por cima. Convém fixar o cartão com fita cola de papel ao papel liupo. Aqui já é a fase então do papel seda, que é aquilo que eu tenho nas mãos. O papel seda tem a parte que é mais sedosa e a outra parte que é menos sedosa. Vocês podem também machucar o papel de forma, porque como vamos manchar e pôr a cor, vamos pôr o pastel de óleo no papel seda, com ele machucado nós conseguimos mais textura. Para marcar e fazer as manchas de cor no papel de seda é na parte mais sedosa para conseguirmos passar depois a mancha. Estas são as ferramentas que vocês podem utilizar, várias ferramentas riscadoras e não só, de forma a criar texturas e para se poder depois trabalhar a mancha e passar para o papel. Estes são os pastéis de óleo, são um tipo de pastéis de óleo que são muito oleosos. Sabendo eu que são muito oleosos, vai ter uma boa cobertura de mancha, tanto no papel seda, porque é preciso estar bem coberto do pigmento do pastel de óleo, para podermos depois, com as ferramentas que vocês veem aqui apresentadas, que são vários tipos, desde pincéis, espátulas, pincéis com a ponta em silicone, para depois podermos marcar a nossa base com a mancha. Como vocês podem ver aqui, a cor é um pigmento bastante carregado, é bastante oleoso, mistura-se muito bem. Vocês veem, com o dedo dá para perceber que é bastante oleoso, o que é ideal para depois fazermos a passagem da cor para o papel liupo. Então, num dos bocados de papel seda, na parte que é mais encerada, que é mais sedosa, escolhemos uma cor, marcamos, fazemos uma boa cobertura de mancha. Neste caso, eu tenho uns quadrados, não é? E fazer mais ou menos um círculo, não é preciso ser perfeito, mas pronto, desde que tenha uma boa cobertura, para depois fazermos a passagem da cor. That's what it feels like when you're broke down. When you're broke down. Então, para fazer, esta é a fase da monotipia, isto é, nós encostando o papel, não é? Neste caso, eu estou a fazer com o dedo, vamos fazendo uma passagem daquilo que está. Vamos fazendo uma impressão daquilo que está no papel de seda para o nosso papel iupo. E como podem ver, não é? A cor passou e fica com alguns efeitos de textura.
Se vocês pegarem depois em determinadas ferramentas, conseguem mais efeitos de textura. Pode ser qualquer tipo de ferramenta, neste caso é uma ferramenta riscadora. E na zona que tem, portanto, a tal máscara, que ainda não dá para ver depois nesta fase, aqui o círculo parece estar todo completo de cor, mas não está, porque o azul ficou em cima da máscara branca. Estou a trabalhar com uma esponja, eu aqui estou a levantar um bocadinho do papel para ver a parte branca. What do they know? Think you're in love? E aqui a trabalhar outra cor para sobrepor, porque nós podemos fazer sobreposição de cores na mesma zona onde já manchamos, onde pusemos já a mancha. A monotipia nós podemos trabalhar a monotipia por sobreposição de layers, de camadas de cor sobrepostas. Neste caso eu estou a pôr um azul mais escuro agora e com um lápis podemos fazer riscos. Fazer riscos onde fica marcado, em vez de mancha, não é? Fica mais uma zona de riscado. Conforme as ferramentas, nós também conseguimos diferentes efeitos, não é? Neste caso, estou a picar, o que vai ficar algo muito mais suave. E aqui uma sobreposição de outra cor contrastante para depois poder ver o contraste entre as cores. Eu depois carreguei mais e, como vocês podem ver, o contraste entre o rosa e o azul, e estou a criar camadas desses tons para fazer contrastes nos outros círculos, não é? Porque isto é uma composição. Aqui os círculos de cima já estão mais trabalhados e já estou nos círculos centrais e a fazer a impressão, a fazer as monotipias. Aqui, se nós encostarmos o papel mas não passarmos os dedos ou alguma ferramenta e passarmos só o lápis, fica só marcado os riscos e não fica marcado a mancha. Neste caso eu não passei, não encostei, ou encostei muito levemente o papel, de modo a que não passasse a mancha, mas apenas para poder fazer primeiro, numa primeira fase, só riscos. E podemos fazer desenhos. Depois de uma monotipia feita, de uma impressão feita,
podemos sempre ainda trabalhar a nossa impressão. Neste caso eu estou a trabalhar com esponjas e trabalhei também com o próprio lápis, com o próprio pastel de óleo. Os efeitos que nós podemos ter, em termos, neste caso foi com uma colher de metal. E aqui já a finalizar os círculos na última fila e a trabalhar o pastel de óleo que estava na impressão. Podem ver, eu já estou a começar a levantar a máscara, ver como é que ficou. E quando sentirem que, portanto, que o trabalho está finalizado, é uma questão de levantar o cartão que tem os círculos recortados para passarmos à fase de retirar as nossas máscaras e vermos como o trabalho ficou. Como vocês podem ver, a parte que tinha máscara ficou a branco e todos os outros círculos, como se pôs a máscara, nós ficamos com essa parte a branco, porque não levou o pastel de óleo, não é? Porque estava bloqueado. I got a hand-me-down dog. I keep a second-hand cat. We all live together in a one-room run-down flat. I drive a Nash Rambler car. Vocês podem ver aqui pelo trabalho, não é? É como se dá a ilusão do círculo, porque há só uma parte do círculo, mas que depois ficou a branco, por causa das máscaras que eu sobrepus. From an old green mason jar. But I got a brand new girlfriend. She's my brand new girl. And I'm sitting on top of the world. Nesta fase do trabalho, voltei a colocar então o cartão para não manchar o papel e podemos voltar à nossa monotipia e trabalhar agora a nossa composição. Podemos trabalhar a nível de cor, de mais efeitos. Neste caso eu optei por tapar algumas partes brancas diretamente até e só uma cor, com o pincel sobre o pastel de óleo e trabalhar essa cor nas partes brancas ou na parte que tinha as máscaras. I spout threadbare, worn out facts. But she's my girlfriend. She's my brand new girl. And I'm sitting on top of Aqui é já o trabalho quase finalizado, onde eu decidi pôr outros tons e escurecer, ou pôr cor, é mais pôr a cor nas partes brancas da máscara. E aqui uma fotografia do trabalho finalizado e do que podem conseguir com esta técnica. Espero que tenham gostado da aula
e para a semana mais uma técnica artística de monotipia. Então, até para a semana. The girl thinking of